Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha. Porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política. E aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Brasília com Gustavo Gayer. Moraes respondeu. Ministro se afunda ainda mais na lama e zomba do povo. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Gustavo Gayer. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Moraes tentou explicar o inexplicável e se afundou ainda mais na lama. Como vocês já devem saber a essa altura, ele emitiu uma nota através do STF, tentando explicar mais uma vez que não, aquelas mensagens, aqueles prints não foram enviados para ele. Olha a nota que ele acabou de enviar e depois eu vou te explicar o porquê que ele não negou a principal informação das matérias dos últimos dias. A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa: análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Worcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Peraí, como que ele fez uma análise técnica se todo esse conteúdo está, na verdade, na CPMI do INSS, ou com os próprios advogados de defesa, ou com o Mendonça? Ele teve acesso a essas informações? Ele teve acesso aos arquivos? Se ele teve, como que isso é possível se os arquivos são sigilosos? Continuando. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Worcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Então aqui ele está falando o seguinte, olha, essas prints foram arquivados numa pasta com outro nome, como se isso significasse que esse print não tivesse sido enviado para ele. Não faz o menor sentido, até porque, se eles estão tentando esconder as conversas, o Worcaro não colocaria esses prints numa pasta com o nome do Moraes. Você concorda, certo? Ele colocaria um outro nome qualquer, talvez da namorada dele ou de um primo, não importa, mas não colocaria no nome do Alexandre de Moraes. Então, ele está usando a técnica de despistar como se fosse uma prova de que não foi enviado para ele. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Worcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Worcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. A pasta, como eu disse, o arquivo está vinculado a uma pasta, não quer dizer que não tenha sido enviada para o Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados no presente nota, em virtude não serão mencionados porque é indiferente. Mas vamos lá. Essa foi a nota. Agora eu quero mostrar para vocês como que a imprensa reagiu a isso. Que Worcaro escreveu num bloco de notas e depois mandou para um número supostamente dele, apontado como sendo dele, não é ele. E que ele possui, no material da CPMI, tornados públicos pela CPMI, a vinculação de quem seria o nome atribuído a ele. Na pasta, onde foi guardada o print, tá? O ministro afirma que, por meio de sua assessoria, que não informa que nomes seriam esses, porque o caso corre em segredo de justiça. Portanto, há agora a primeira informação do ministro Alexandre de Moraes. Certo. Essa aí que a imprensa está noticiando exatamente como está na nota. Só que aí vem a primeira parte. Moraes não nega que conversava com Worcaro. Ele não nega que conversava com o cara, ele só nega, olha, esses prints que estão falando aí não vieram para mim, porque ele sabe que é impossível de provar que os prints foram enviados para eles porque foram de visualização única. E aí eu trago essa matéria aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Worcaro falou, Alexandre de Moraes, sobre salvar Master no dia em que foi preso em 2025. E se nós formos descendo, eu quero mostrar as mensagens. Está aqui, ó. Vou aumentar para você ver. Esse aqui é um print de uma mensagem que foi encontrada, tá, no celular do Worcaro.
O horário é o que foi usado para identificar as mensagens. 7h18. Vocês estão vendo? Eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Vamos lá. Às 7h18, 7h18 foi enviado, certo? Às 7h19, cadê? Às 7h19, o Daniel Vorcaro enviou uma imagem de visualização única para o Alexandre de Moraes. De novo, print feito às 7h18, imagem enviada às 7h19. Isso acontece o tempo inteiro. Print, aqui, ó, esse aqui, ó. Print feito às 7h22, mensagem enviada às 7h22. Print do Vorcaro feito às 17h26, mensagem enviada às 17h26. E o Alexandre de Moraes está falando que não foi para ele. E continua, não para. Print feito às 8h48, mensagem enviada às 8h48. E ele quer insistir, aqui ó, alguma novidade? Mais uma vez, às 17h26, poucas horas antes dele tentar fugir, no dia 17 de novembro. Alguma novidade? Conseguiu bloquear, conseguiu ter notícia ou bloquear às 5h26. E aí uma imagem enviada para o Alexandre de Moraes às 5h26. Então, mais uma vez, Moraes está tentando negar aquilo que é inquestionável. É como se roubasse num banco perto da sua casa R$1.322.000 e daí no dia seguinte aparecesse na sua conta R$1.322.000 e você falar, não, eu não tenho nada a ver com esse roubo do banco, eu não tenho nada a ver, isso aí não é prova, só porque roubaram R$1.322.000 ali e agora tem R$1.300.000, isso não é prova. Moraes está zombando da inteligência do povo brasileiro. E agora, se você quer saber se realmente esses telefones são do Moraes ou não, tá aqui, ó. Escuta isso aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Fechou meu iPad. Agora, Malu, enquanto você abre aí essa mensagem, só para deixar claro, embora esse artifício da visualização única tenha sido utilizado, dá para observar nesses prints o número, que obviamente não está aqui, a gente cobriu, mas dá para observar que é o número do ministro Alexandre de Moraes. Sim, é o número do Alexandre de Moraes, a gente conferiu e isso foi devidamente categorizado e catalogado pela Polícia Federal no material que ela organizou para a perícia, que enviou para... Tanto que você vê que na CPI do INSS, você tem todo um diálogo do Vorcaro com a namorada. Os diálogos eles são categorizados por pasta a partir de pessoas identificadas. Então, aqui a gente tem todo... O número é o número do Moraes. Essa conversa que você está vendo aqui, ela aconteceu entre Vorcaro e Moraes através de prints de visualização única. Os horários dos prints batem exatamente. O Vorcaro foi tão burro que ele não apagou no último dia, justamente porque ele foi preso. Se ele não tivesse sido preso, ele teria apagado. Mas a conversa aconteceu no momento em que os prints foram retirados. E naquele momento você não encontrava outras imagens no celular do Vorcaro que não fossem essa, naquele horário da mensagem enviada. Moraes está zombando da inteligência do povo brasileiro. Ele percebeu que a situação escalou de tal forma que ele precisava dar uma resposta. A resposta dele é: vocês são burros, eu vou falar qualquer besteira aqui, porque se você não acreditar, você está atacando a democracia. E vamos para mais notícias no site Poder 360. PT não apresenta custo da PEC do fim da escala 6x1, diz Caiado. Governador de Goiás e pré-candidato à presidência afirma que falta de clareza orçamentária do partido faz o Brasil agravar o endividamento. O governador de Goiás e pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado disse nesta sexta-feira que o PT não apresenta previsão orçamentária para viabilizar a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. Segundo ele, o partido apresenta medidas sem mostrar capacidade de arcar com os custos. Caiado disse que o PT não conseguiu acabar com a pobreza no país. O PT está há 5 mandatos e nunca acabou com a pobreza do Brasil, afirmou. Para o governador, o partido adota promessas que não consegue cumprir e isso contribui para o empobrecimento da população. A declaração foi feita durante o encontro Propostas PSD, Modelo para o Brasil, promovido pela Fundação Espaço Democrático do PSD, nesta sexta-feira em São Paulo. O governador declarou que a proposta, como o que determina o fim da escala 6x1, precisam ser analisadas por quem conduz a política econômica. Disse que é favorável a dar mais liberdade ao trabalhador para reduzir a jornada, mas afirmou que a mudança precisa considerar o impacto nas contas públicas e na economia. Segundo Caiado, o PT não apresenta cálculo de custos para a proposta e o país já enfrenta um cenário de endividamento
O PT não tem orçamento e não mostra capacidade orçamentária de arcar com isso. A relação dívida-PIB leva o Brasil a uma escala de endividamento, disse. O governador também criticou o que classificou como populismo. Segundo ele, esse tipo de política atrasou o país e resultou em promessas que não se concretizam. O PT só sabe trazer o que não pode cumprir. A picanha e a cerveja não chegaram, declarou. Durante o debate, Caiado também disse que a segurança é um tema transversal e precisa de coordenação nacional, mas sem retirar a autonomia dos estados. O governo elogiou o texto do relator, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, aprovado na Câmara, que inclui o endurecimento do sistema penitenciário. Como detentos ligados a facções não têm direito à visita íntima ou que audiências serão gravadas. Além disso, proíbe saída temporária e progressões de pena consideradas excessivas. Caiado declarou que a mesma postura adotada em Goiás seria aplicada caso ele chegue à presidência. O Estado não se ajoelha para o crime, o Estado tem que ser soberano, afirmou. O PSD tem hoje 3 pré-candidatos a partido à presidência da República. Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Reeleito em 22, os 3 pré-candidatos do partido estão no segundo mandato consecutivo como governadores dos respectivos estados. Juntos representam mais de 22 milhões de pessoas, conforme dados do último censo do IBGE, realizado em 22. Segundo a legislação eleitoral, os governadores que desejarem se candidatar à presidência devem deixar o atual cargo até o dia 4 de abril deste ano. O encontro debateu pautas relacionadas à educação, saúde, segurança, agricultura, empreendedorismo e valorização da ciência, além de a adoção de mecanismo de transparência no uso do dinheiro público, uma possível reforma administrativa, o voto distrital misto e um maior protagonismo dos municípios no cenário político nacional também foram assuntos do evento. O evento foi mediado pelo diretor da redação do Poder 360, Fernando Rodrigues, e transmitido ao vivo no canal do Jornal Digital do YouTube. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.